Sejam bem-vindos ao canal E-Cidadania, o seu canal de informação e esclarecimento. Hoje a gente tem o prazer e a satisfação de receber Eduardo Ferraz. Ele é um multitarefas, formado em agronomia, pós-graduado em direção de empresas e é especialista em dinâmica dos grupos. Ele tem quase 25 anos de experiência, 30 mil horas de prática em treinamentos, consultoria nas áreas de venda, negociação e gestão, e também é escritor. Seus livros aí já se transformaram em best-seller. Eduardo, obrigado pela tua presença. Um prazer estar aqui, Everton. Eduardo, como eu sou um admirador do teu trabalho, já li todos os livros, percebo a importância da leitura e do que você passa nas suas obras. No seu livro, no seu primeiro livro, que é o livro que eu particularmente mais gosto, que é o Porquê a Gente É do Jeito que a Gente É, você conta um pouquinho da sua história. E se a gente for acompanhar e fazer as leituras dos livros, na verdade você indica praticamente esse caminho, né? Porque a gente tentar se encontrar dentro da nossa vida, o que a gente tem de bom e potencializar aquilo. Como é que você chegou nisso? Como é que você chegou nesse ponto hoje que aquela agronomia lá de alguns anos atrás já ficou para trás e você hoje atua numa área completamente diferente? Na prática, eu escrevi os livros, primeiro eu estudei muito para entender como é que eu funcionava, né? O nome do livro é Porque a Gente É do Jeito que a Gente É, e foi um trabalho quase terapêutico. Como é que eu vou falar sobre isso se eu não sei como é que eu sou? E eu tenho uma personalidade extrema, não que eu seja louco, mas eu sou extremo. Então eu sou um sujeito muito impaciente, eu sou muito direto, eu sou muito franco, eu sou muito assertivo. Eu falo isso hoje, né? Franco, assertivo. Há 30 anos atrás eu era chamado de grosseiro, de grosso, de bravo, né? Sujeito irritante, sujeito, não arrogante, mas mais agressivo, né? Mais impaciente, intolerante, muito direto. E eu fiz a faculdade de agronomia na época, porque há 35 anos atrás existiam 4, 5, 6 profissões. Se falava em medicina, se falava em direito, se falava em engenharia, um pouco de medicina, odontologia e pronto, né? Eu falei, eu não sirvo para nada disso, acho que eu vou fazer o que der aqui. E como tinha parentes que trabalhavam, tinha tios agrônomos, meu pai é técnico agrícola, eu resolvi fazer agronomia. Passei na Federal em Curitiba, fiz o curso até o fim, odiava matemática, sou ruim em cálculo, me esforçava que nem um cachorro para conseguir terminar, para passar nas matérias. Entrei numa multinacional, assim, recém-formado, chamada Ciba-Geigy na época, para ser agrônomo, era a coisa mais esquisita. E a conclusão que eu cheguei é o seguinte: eu não servia para ser executivo, eu não servia para trabalhar em empresa, um sujeito muito impaciente como eu, não ia dar certo com uma carreira como executivo. E aí, com os meus 25, 26 anos, eu decidi que eu ia mudar de área, que eu ia trabalhar com gestão de pessoas, que eu ia entender mais sobre psicologia, que eu ia estudar neurociência, até para entender como é que funciona a personalidade das pessoas. E para resumir o papo, como é que a gente faz para colocar as pessoas certas nos lugares certos? Acabei, nesses últimos 25 anos, ficando especialista nisso. Como é que a gente interpreta a personalidade das pessoas para colocar as pessoas onde elas rendam mais. Nesse mesmo livro, você coloca aí uma parábola do discípulo e do velhinho que chegam até uma família pobre, que tem como única fonte de sustento uma vaquinha, e essa vaquinha ela foi doada e o discípulo não entendeu. Disse, poxa, a gente vai pegar a vaquinha da família e a família vai viver do quê? Vai se alimentar do quê? Na verdade, é um exemplo, se a gente for trazer isso para a nossa realidade hoje, é a crise que a gente está passando no Brasil hoje. De repente, o sujeito ele perdeu o emprego. Então, aquela vaquinha ele perdeu. E ele vai ter que se reinventar. Esse é o caminho que você está encontrando. Os seus livros, o Gente que Convence, que é o seu último livro, ele é muito bom nisso. Eu li o livro, fiz os testes, realmente ele passa um perfil, traça um perfil da gente, e você dá as dicas. Realmente é isso, como você fala, você trabalha na zona de desconforto.
A história da vaquinha, até para complementar, é que eles foram lá, o discípulo e o mestre foram lá para aquela família pobre, estava chovendo. Eles entraram na casinha única, uma casa muito pobre, muito humilde. A única coisa que a família tinha era uma vaquinha. O mestre acordou de madrugada, pegou a vaca e jogou a vaca no precipício, matou a vaca. E o discípulo ficou horrorizado, falou: mestre, mas o único sustento da família, né? Por que o senhor fez isso? Um exagero, né? E aí o discípulo, passados lá 40 anos, 30, 40 anos depois, foi lá e encontrou a família extremamente próspera, né? Com uma fazenda grande, com um monte de diversificada, com um monte de coisa. E aí perguntou pro filho, né, que tinha sobrevivido: o que aconteceu? Ah, pois é, nossa vaca morreu, a gente teve que se virar. Mudou, não tinha mais leite, tivemos que fazer agricultura, tivemos que criar peixe, arrumamos um porquinho, a gente está bem sucedido. Então eu brinco com essa história da parábola, que eu trabalho com a zona de desconforto, né? Quando eu entro numa empresa ou eu aconselho alguém, até por estilo, né? Não por método, mas por personalidade, eu sou duro mesmo. Eu falo: olha, não adianta ficar chorando. Você está com um problema na empresa, ou você está com um problema de carreira, ou está com um problema de gestão, não fica colocando a culpa nos outros, né? O que você pode fazer, o que dá para fazer nessa empresa? Primeiro, por que chegou nessa condição? Algum motivo há. Ninguém fica desempregado à toa, ou ninguém quebra uma empresa sem motivo nenhum, ou ninguém fica frustrado num casamento por azar. Isso aí durou alguns anos, e durante esses anos, com certeza, houve problemas. Primeiro, a gente precisa identificar, e nos livros eu uso muito isso, até com testes, com dinâmicas. A primeira parte é o diagnóstico. Você não... Como é que você vai melhorar alguma coisa na vida se você não sabe o que está errado? Eu tenho muitos clientes, quando eu vou dar consultoria, dizem assim: mas não dá para a gente ir direto para a ação? A gente não consegue ir direto para a parte prática? E eu digo para o cliente o seguinte: você imagina o tamanho do risco? Você está com uma dor de cabeça crônica há anos. Você chegar no médico e falar para o médico: dá para você me dar um remédio logo, porque eu não tenho tempo nem paciência para fazer exame? Se faria isso? Quer dizer, não pode. Então, as pessoas atualmente, Everton, ainda mais, estão cada vez mais imediatistas. Elas querem fazer um curso superior e na primeira semana elas querem amar o curso, amar a faculdade. E passa lá um mês, dois, elas desistem porque é chato. Elas vão no emprego, 2 semanas depois elas querem ganhar aumento de salário. Não vão ganhar aumento de salário. As pessoas se esforçam um pouquinho e querem resultados imediatos. Sinto muito, senhores e senhoras ouvintes, na verdade, a vida não é uma corrida de 100 metros rasos, a vida é maratona, são 42 quilômetros. Eu tenho literalmente quase 40 anos de experiência profissional, e eu posso dizer para vocês o seguinte: não existe bala de prata, não existe o livro que vai mudar a sua vida, não existe o professor que vai mudar a sua vida. Em outras palavras, não acredite em gurus, né? Não acredite naquela pessoa que olha para tua cara e muda a sua vida. O que muda a vida de alguém é disciplina, é trabalho, é lógica, e tudo isso começa, Everton, com um bom diagnóstico. Quer dizer, repito aqui, por que eu cheguei onde eu cheguei? A pessoa tem que se perguntar. Por que eu estou bem? E todo mundo está bem em algumas coisas. Por que eu estou bem no ponto A, B e C da minha vida? Por sua causa. Você fez ficar bem. Por que no ponto 4, 5 e 6 você está mais ou menos? E por que no ponto 7 e 8 você está mal? Não existe efeito sem causa. Quando a gente faz um bom diagnóstico, e minha especialidade não é terapia individual nem pessoal, eu só trabalho em empresas, eu não faço coaching, eu não faço mentoring, eu não estou vendendo nada aqui, né? Uhum. Eu só trabalho dentro das empresas. Então, a primeira coisa que a gente faz numa empresa é o diagnóstico, a começar pelo cabeça, depois os diretores. O que está rolando? Por que está dando errado? Quando o diagnóstico fica claro, quer dizer, as pessoas começam a entender: então eu errei aqui, eu contratei errado, ou eu sou muito paternalista, ou eu sou muito agressivo, trato todo mundo que nem cachorro, por isso que não para ninguém na minha empresa. Entendi. Agora eu entendi o ponto fraco. Entendi, eu estou errando. Esse é o diagnóstico. Está resolvido? Não está resolvido nada. Mas é um grande passo. A pessoa já sabe onde está a doença. A pessoa já sabe onde está o problema. Passo 2. E agora? Agora é um processo de transformação pessoal. Seja treinamento, seja troca de executivos, seja o próprio dono da empresa, eventualmente até sair da empresa, está com o saco cheio, está cansado, não aguenta mais, não tem paciência. Às vezes trocar, colocar outra pessoa. Às vezes formar um sucessor.
Então, o segundo passo começa na ação. Então, o primeiro é o diagnóstico, já entendi onde está bom, onde está ruim. Segundo passo é a transformação, quer dizer, agora que eu sei onde está errado, até que ponto eu estou disposto a mudar o meu comportamento ou mudar o meu negócio. E o terceiro passo, que todo mundo adora, são os resultados. Então, primeiro, o diagnóstico, segundo, a mudança, a transformação, e o terceiro, a pessoa começa a obter os primeiros resultados. E aí alguns perguntam, quanto tempo demora? Tem gente que em 6 meses, 1 ano, tem gente que em 10 anos não consegue fazer nada, porque não consegue nem o diagnóstico, quer dizer, ele não admite que tem coisa errada, ou pior, ele não admite que ele faz parte do problema. E aí você não resolve nada, porque o diagnóstico está errado. Disso que você falou é bem interessante. Quando você trata num dos seus livros sobre a teoria básica da personalidade e a formação da personalidade. Você até relata no livro que quando você começa a falar isso nas empresas, nas palestras que você faz, as pessoas ficam meio desconfortáveis, que você começa a falar de infância, mas uma coisa que eu percebi, por exemplo, na minha vida, eu também, assim como você, eu também sempre tive limitações com matemática, sempre tive. E a gente tem sempre aquela história, né, que você tem que ser o melhor aluno da turma, você tem que tirar nota 10 em todas as disciplinas, e hoje, como pai, eu vejo que não é assim, que a gente não é bom em tudo. E a análise que você faz sobre isso, da formação da personalidade, é muito bem feita, é fantástica. No livro está muito bem encaminhado. E lá você também indica que é possível você potencializar algumas coisas nessa criança. Para que no futuro, por exemplo, e hoje a gente vê muito isso, o adolescente que ele não sabe qual curso que ele vai escolher, vai estudar o quê, vai fazer o quê, ele é bom no quê, simplesmente ele não sabe. Como é que você, vendo isso dentro da empresa, e isso que você falou da mudança, da transformação, que a pessoa ela não sabe quais são as limitações que ela não tem a humildade de reconhecer que ela tem problemas e fica aquela resistência que às vezes afeta a empresa inteira. Como é que você trabalha isso dentro da empresa, vendo isso? A primeira coisa que eu faço dentro de uma empresa como eu disse aqui, é o diagnóstico dos cabeças. Então, no primeiro módulo de 8 horas, eu literalmente explico como se forma a personalidade. E para resumir aqui, para quem está nos ouvindo, metade do que a gente a grosso modo, é genético. A gente nasce com algumas características genéticas. Por exemplo, a dominância, o cara ser mais mandão, mais duro, tem forte componente genético. E a submissão também. A introversão e a extroversão, a pessoa ser mais sociável, mais afetiva, conversadora, ou ela ser quietinha, calada, fechada, tímida. A ansiedade tem componente genético, a pessoa mais acelerada, impaciente, ansiosa, desde bebezinho. Quem é pai e mãe sabe o que eu estou dizendo. Percebe-se isso no nenê, né? Não é na criança. Nenezinho, com 1 ano, 2, a gente já percebe. Então existem algumas características genéticas que mudarão um pouco. E existem características estruturais, aquelas que a gente aprende no meio ambiente, com pai, com mãe, com professora, com coleguinhas, com familiares. O problema, Everton e pessoal que está nos assistindo, é que grande parte dessa que a gente chama de estrutura de personalidade, a gente forma até o meio da adolescência. Então, até os 14, 15, 16 anos, é como se a gente estivesse construindo um prédio. Uma vez o prédio construído, a estrutura desse prédio não muda mais. O que a gente consegue mudar no prédio é o acabamento. Quem faz essa metáfora do prédio, do acabamento, é um ganhador do Prêmio Nobel de Economia, um cara chamado James Heckman, que compara literalmente um adulto com um prédio. Ele diz o seguinte, você não consegue mudar a estrutura do prédio, ou seja, você não muda um prédio de lugar. A estrutura é fixa. Então o seu jeitão, a sua personalidade, os seus talentos, a maneira de lidar com o dinheiro, a maneira de lidar no emprego, a maneira de lidar no relacionamento, a forma, o seu modelo mental, ele está basicamente estruturado. O que você consegue mudar como adulto é o acabamento do prédio. Você pode mudar a fachada, você pode mudar a pintura, você pode transformar a sala em quarto, você pode fazer um monte de coisa no seu prédio, mas você não muda o prédio de lugar. A base da consultoria, a base dos meus treinamentos, a base do livro é isso. Quer dizer, não queira mudar o seu prédio de lugar, porque ele não muda. Não é porque você é preguiçoso ou porque você não consegue. Então essa história que a gente ouve de vez em quando, você pode ser o que quiser, basta querer, isso é conversa mole, isso é um abuso, isso é uma barbaridade. Nem todo mundo pode ser o que quer.
Eu, por exemplo, eu sou ruim em cálculo. Eu seria um péssimo engenheiro se eu vivesse de engenharia, né? Em compensação, lá na faculdade, já todo mundo percebia que eu falava bem em público, que eu tinha facilidade de perceber as nuances, eu tinha a facilidade de me colocar com as pessoas, eu tinha um poder de síntese, um raciocínio rápido. O que manda o bom senso? Você é péssimo em cálculo e muito bom em raciocínio rápido para interpretar e analisar as pessoas. O que manda o bom senso? Se a gente puder interpretar, se a gente souber disso com 20 e poucos anos de idade. Aqui eu sou muito fraco, eu sou muito ruim, a minha estrutura não é legal nesse ponto. E naquele outro ponto a minha estrutura é muito boa, é muito fácil. Ou seja, quando a gente investe, seja numa criança, seja num adulto, nos pontos fortes desse adulto, dessa criança, ou seja, onde ela tem talento, onde ela tem facilidade, onde ela manda bem, o nota 7 vira nota 9 e o nota 9 vira nota 10. Ou seja, a pessoa aprende muito rápido e se destaca muito rápido. Em compensação, os pontos fracos, aquilo que a pessoa tem dificuldade, que ela não gosta, que ela, por mais que ela se esforce, o resultado é ruim, em 90% dos casos, a minha sugestão é: larga a mão disso. Esquece ponto fraco. Né? Coisas que você não gosta, não tem talento e que não servem para nada, dá um tempo nisso aí. Primeiro, o foco na carreira tem que ser os pontos fortes. Primeiro, você precisa se destacar onde você já tem talento, onde você já é bom. Quando isso estiver claro, você começa a trabalhar um pouco os pontos fracos, e só aqueles pontos fracos que estão realmente atrapalhando. Então, para resumir, o que eu faço nas empresas é isso. Quer dizer, quem são as pessoas? Dessas pessoas que estão aqui, de cada pessoa, quais são os talentos, os pontos fortes e quais são os pontos fracos. Se os pontos fortes estiverem coerentes com a função, é só questão de treinamento. O problema é que quando os pontos fortes da pessoa não têm relação nenhuma com a função. Por exemplo, precisa de um super engenheiro e o cara é burro para burro em cálculo, como é meu caso. Esqueça, você não vai ensinar uma pessoa com enorme dificuldade em ficar bom naquilo. Às vezes a gente até troca a pessoa de lugar e ela dá certo. Mas o importante é, primeiro, foco na carreira. Isso serve para um pai, para uma mãe, quando uma criança estimule primeiro o que ela tem facilidade. É aí a mina de ouro, é ali que ela vai se destacar. Os pontos fracos, repito, eles só devem ser ajustados quando aquilo realmente estiver atrapalhando muito. Interessante no seu último livro, logo que a gente abre o livro Gente que Convence, já tem uma frase no começo do livro que eu faço questão de ler, que é o seguinte: uma máquina pode fazer o trabalho de 50 pessoas comuns. Nenhuma máquina pode fazer o trabalho de uma pessoa extraordinária. Hoje a gente está percebendo uma movimentação muito grande de substituição das pessoas por máquinas. Ou seja, cada vez mais nós precisamos estar melhores nos nossos pontos fortes. Essa movimentação dentro da empresa, como é que você está percebendo isso lá na empresa? Existem funções que simplesmente serão substituídas por algum tipo de inteligência artificial. Tudo que for repetitivo, tudo que for braçal, uma máquina pode fazer melhor e mais rápido que um ser humano. Tudo que for mental, tudo que for intelectual, tudo que depender de interpretação, de lógica, de inteligência, de bom senso, de análise mais emocional, isso é impossível de ser substituído. Vou dar um exemplo simples aqui. Não tem máquina boa em vendas. É muito difícil uma máquina que é especialista em vendas. Agora, você pega às vezes uma pessoa inculta, uma pessoa humilde, uma pessoa simples, que é um tremendo vendedor. Já não viu isso acontecer? Quer dizer, a pessoa mal consegue falar o português direito e ela te convence. Por quê? Porque ela percebe, primeiro ela domina o produto, ela conhece o que ela está falando, ela é empática, ela consegue ler o que você está pensando e ela consegue te convencer, mesmo sendo uma pessoa simples. Uma máquina não vai conseguir fazer isso. Então, um trabalho de liderança, um trabalho de gestão, motivar uma equipe, você perceber 10 pessoas, tem um lá que era muito bom, mas está desmotivado, tem outro que é um fofoqueiro sem vergonha, só faz confusão, esse aí é melhor eu mandar embora, tem um outro lá que é muito bom, mas precisa de treinamento. Uma máquina não vai fazer isso. Então, um trabalho de liderança, por exemplo, jamais será substituído por um software que dependa de ler emoção, de interpretar emoção, de analisar emoção. Por exemplo, um advogado.
Existem softwares que já preveem que lei, dentro lá do contexto, já existe uma jurisprudência, já existe uma lei, isso aqui já está definido, e te dá até o caminho. Agora, a sustentação oral na frente do juiz, ou a lógica de convencer um júri, ou a inteligência de convencer as partes que estão conflitando para entrarem num acordo, uma máquina não vai fazer. Então, senhores e senhoras que estão aqui nos ouvindo, se a gente pensar em futuro, o futuro é a lógica, o futuro é a cabeça, o futuro é a interpretação. Repito, tudo que for braçal ou repetitivo será substituído, gostemos ou não. Tudo que for intelectual vai continuar acontecendo. Então, quem quiser investir na vida e ter uma carreira aí por 20, 30, 40, 50 anos, invista em coisas que dependam mais da cabeça do que de uma repetição, do que de uma coisa irracional. É esse o futuro do emprego, esse é o futuro das empresas e esse é o futuro das carreiras das pessoas que são diferentes. E como é que a gente faz isso? Repito, aproveitando ao máximo os pontos fortes, usufruindo ao máximo aquilo que a gente já tem de bom. Repito de novo, é muito melhor a gente aprimorar o que é nota 8 para virar 10 do que gastar um tempo enorme para passar de nota 1 para nota 3. O esforço de passar para 1 para 3 ele é maior do que eu passar de 7 para 9. Só que imagina a lógica, eu era horroroso, me esforcei 3 anos, agora eu sou ruim. Quer dizer, para que serviu isso? Quase nada. É muito melhor passar do bom para o excelente. No livro também, no Gente que Convence, logo no começo do livro você dá o exemplo do violinista famoso, que no dia seguinte à apresentação dele, ele foi tocar no metrô e meia dúzia de pessoas parou para assistir porque não sabiam quem ele era, não sabiam o valor do violino que ele estava tocando. Ou seja, o contexto ali não favoreceu a presença dele. E esse ponto que você trabalha no livro, que é a questão de, se você está no contexto errado, os seus pontos fortes também eles não vão se sobressair. Então a importância de você entender também o contexto onde você está inserido. Conta pra gente a história do violinista, que até tem um vídeo que é bem interessante. Essa história aconteceu, é real, essa história aconteceu em 2007. Um cara desceu as escadas rolantes do metrô de Washington, puxou o violino numa bolsa, começou a tocar, tocou por 45 minutos e ninguém deu a menor pelota. Milhares e milhares de pessoas passaram em frente a ele e só sete pessoas pararam para ouvi-lo por mais de 3 minutos. Acabou essa história, ele guardou o violino e foi embora. Essa matéria foi produzida pelo jornal The Washington Post, porque o cara era simplesmente o Joshua Bell, o maior violinista vivo, provavelmente, tocando no Stradivarius, avaliado em 4 milhões de dólares. E quando fizeram a proposta para o Joshua Bell para tocar no metrô, ele falou, vocês estão ficando loucos, isso é impossível, né? Vão me trucidar lá, não vou conseguir tocar 1 minuto, vão me reconhecer. E o pessoal do jornal falou, não, você vai tocar, você usa só um bonezinho, não precisa de disfarce, e ninguém vai te reconhecer, porque você está num contexto errado. Ele foi lá, tocou 45 minutos, se matou, se esgoelou, tirou o boné, o vídeo está lá para quem quiser ver no YouTube, Joshua Bell. E essa experiência, com essa experiência o jornal ganhou o prêmio Pulitzer, o prêmio mais importante do jornalismo mundial naquele ano. E o Joshua Bell, que já era famoso nos Estados Unidos, ficou mais famoso ainda no mundo inteiro depois dessa situação. O que eu quero dizer com isso, eu começo o livro com essa história, é que não adianta nada você ter um super talento se esse talento estiver no contexto errado. O Joshua Bell era uma obra de arte sem nenhum valor aparente. Era como se fosse um violino raro ou uma peça, né, um baú de ouro a 3 mil metros de profundidade. Quer dizer, ninguém tem acesso. Aliás, o cara nem sabe que o baú de ouro está lá. Tem muita gente assim. A pessoa tem talentos, a pessoa tem boa vontade, a pessoa tem uma boa formação, só que ela está no emprego errado. Ela está na função errada, ela está na empresa errada, como eu contei aqui no começo. Quer dizer, eu não tenho estrutura, eu não tenho perfil para trabalhar como executivo, devido à minha personalidade, por ser muito impaciente, por ser muito acelerado, por ser muito franco. O que era um defeito social há 30 anos, quando eu ouvia o seguinte na empresa, cara, você é muito agressivo, você é muito mal educado, você é muito bocudo. O cara perguntou o que você achou do projeto, você falou que estava uma porcaria, como é que você fala isso pro diretor? Eu falei, pois é, mas não tá uma porcaria? Tá, mas não pode falar que tá uma porcaria. Seu mal criado. Politicamente correto. Passava uma semana, eu fazia tudo de novo. E em outra reunião eles perguntavam a opinião e dizia, eu falei, isso aqui tá ruim. E ficavam com o olho desse tamanho. Mas você não perguntou? Eu falei, tá ruim mesmo,
E o meu chefe vinha morrendo de vergonha e falava, mas você não pode fazer isso. Mas o senhor não falou que eu tenho que ser sincero? Não estou entendendo. É para ser sincero ou não é para ser sincero? Eu era super sincero. O que era um defeito social, e continua sendo, virou uma profissão. Hoje eu sou pago para ser o super sincero. Para chegar nas empresas e dizer, olha, isso aqui tá bom, isso aqui tá mais ou menos, isso aqui tá horroroso. Eu não estou dizendo que isso sirva para todo mundo, que eu sirva para qualquer lugar. Aliás, a minoria das empresas quer trabalhar com consultor super sincero. Mas o que eu quero dizer é, eu transformei um tremendo ponto fraco social em ponto forte. E eu não mudei nada. Olha, eu sou outra pessoa, eu me transformei. Não, não, não. Eu só peguei uma coisa que eu já tinha talento de ser franco, de ser rápido, de ser sincero, e transformei numa profissão. Em vez de ficar dando murro em ponta de faca, tentando mudar a estrutura do meu prédio. Ser uma pessoa mais delicada, mais gentil, mais paciente, mais calorosa, tudo que eu não sou. Então, é muito melhor, repito, a gente usar aquilo que a gente tem de melhor e, com o passar dos anos, consertar aquilo que tem de ruim. Então, hoje é óbvio que eu não sou tão grosseiro como eu era há 30 anos, eu não sou tão impaciente como eu era há 30 anos atrás, eu não sou tão faca na bota como eu era há 30 anos atrás, eu tenho mais habilidade. Mas a essência do meu prédio é exatamente a mesma, a de 30 anos, e provavelmente se eu durar mais 30, vai ser muito parecida com essa. O que eu vou continuar melhorando e me preocupando é com o acabamento do meu prédio. Como é que eu posso ser mais objetivo? Como é que eu posso escrever melhor? Como é que eu posso ser ainda mais prático? Como é que eu posso, com esse meu jeitão diferente, ajudar mais pessoas a atingirem os seus objetivos? Então, na vida, o sucesso é muito mais uma questão, na minha opinião, de forma do que de conteúdo. Se você tem conteúdo, se você tem base, se você tem estrutura, se você estuda bastante, se você tem bons valores, é uma questão de acabamento. Repito, o conteúdo precisa estar adequado à forma correta. Quando a gente ajusta a forma, e é isso que eu falo no meu livro, no meu último livro, Gente que Convence, é como identificar aquilo que você tem de melhor, adaptar aquilo que você tem de melhor para uma forma razoável, honesta, justa, e aí usufruir, aproveitar ao máximo aquilo que você já tem, não o que você não tem. No livro, no Gente que Convence, eu segui todos os passos, fiz os 4 testes do livro, e realmente o livro, ele mexe, os questionários, eles mexem com você. Você está fazendo e você faz uma autocrítica constante ali. E você até pede, né, para que você anote quais são os seus pontos, o número de dias, o que você pretende melhorar. E dali para frente você vai citando vários exemplos, casos, né, de pessoas. E um caso daquele lá que eu percebi que eu achei bem interessante era de um casal que um deles precisava ficar em casa, decidir quem que ia ficar em casa para cuidar da criança. Se o marido ou a esposa. Se o marido ou a esposa. E a gente está percebendo isso muito hoje, né? Que o ambiente empresarial está muito voraz, as pessoas estão ficando doentes, é muita meta em cima de meta e as pessoas estão... a família está ficando em segundo plano, a doença que está aparecendo, e as pessoas estão tendo que sentar e fazer essa reflexão que você colocou no livro, tem os exercícios lá, os testes para fazer, e as pessoas estão tendo que sentar e decidir quem vai trabalhar, quem vai mudar de carreira. Então, como é que você está vendo isso quando você faz esse diagnóstico da empresa? Como é que você mexe isso? As pessoas chegam a procurar você pessoalmente, assim, poxa, Eduardo, preciso falar com você. Que você mexeu comigo aqui, eu preciso que pelo menos agora que você mexeu comigo, então assim, me dá uma luz pelo menos. Sim, eu continuo, eu repito que eu não faço isso individualmente, né? Não tenho nem agenda para isso, eu não faço análise individual. Agora, quando eu estou numa empresa e eu dou lá o treinamento de 2 dias e no final do treinamento a pessoa chega para mim e fala, olha, agora, como você falou, você me sacudiu, eu gostaria de ouvir sua opinião. E esse caso do livro é um caso real, em que o casal trabalhava em empresas diferentes, o marido numa empresa, a esposa em outra. Um casal de gêmeos ficaram doentinhos, né, muito pequenininhos, 3, 4 anos de idade, dependiam de médico, hospital toda hora, quer dizer, é impossível ter uma carreira com os dois trabalhando e ninguém cuidando das crianças. E um dos dois tinha que decidir.
E aí o marido me perguntou, falou, olha, o que você acha? Eu paro ou minha esposa? Ele pensou que eu ia falar, no caso você, que eu falei, olha, depende do potencial de carreira. Quem tiver com uma carreira mais vertical, quem ganhar mais, em outras palavras, e tiver perspectiva de ser promovido a curto prazo, esse deveria ficar na empresa e o outro abrir mão. E não é abrir mão pro resto da vida, é por 1 ano ou 2 até as crianças ficarem melhores, né? E nesse caso específico, esse que eu cito do livro, a carreira da esposa estava muito mais encaminhada do que a do marido. E ele, a decisão, eu sugeri, e não foi porque eu sugeri, eles chegaram à conclusão também, que ela deveria continuar no emprego, e ele saiu, e saiu mesmo por 1 ano e pouco, até conseguir acompanhar as crianças, aí arrumar uma babá e as coisas se encaminharem. E ele abandonou a carreira porque, naquele caso específico, a esposa estava bem encaminhada. Eu acho que nas empresas, e como na vida, é a mesma coisa, é puro bom senso, não interessa se é homem, se é mulher, se é velho, se é novo, se é empresa familiar ou empresa multinacional. O que a gente tem que ver, eu repito aqui, é puro bom senso. Quem, naquele contexto, tem mais talento e mais qualidade ou mais qualificação para assumir o cargo. Se é mais velho ou mais novo, homem ou mulher, se é engenheiro ou médico, na minha opinião, pouco importa. Tem que entender se a estrutura do prédio da pessoa tem a ver com a estrutura do cargo. Quando essas duas coisas se juntam, você tem o sucesso numa empresa. Se numa empresa você tem 20 diretores, ou 20 líderes, ou 20 gerentes, e a gente consegue colocar as 20 pessoas nos lugares certos, essa empresa vai ter resultado. Se você tem 2 ou 3 no lugar errado, essa empresa vai ter problema. Se você tem metade, essa empresa vai falir. Para resumir, é esse o ponto, né? O que eu faço na vida e com os meus livros também é ajudar a pessoa a se enxergar onde ela vai se dar melhor, baseado na estrutura da personalidade, da estrutura do prédio dela. Onde é que o meu prédio se encaixa melhor? Quando essas duas coisas se encontram, você tem um sucesso, tanto profissional quanto inclusive pessoal, porque a sua vida também vai ser boa. Então, pessoal que nos acompanha, uma satisfação imensa hoje ter recebido o Eduardo. Muitas informações, muito conhecimento. Para quem tiver interesse, eu indico a leitura de todos os livros. Realmente, quando você lê as obras que já são best-sellers do Eduardo, você realmente faz muitas reflexões da sua própria vida, da sua vida pessoal e profissional, como ele acabou de falar aqui. E eu abro aí para você deixar os seus contatos, fazer suas considerações finais, que são muito importantes. Pois é, pessoal, foi um prazer, obrigado pelo convite, Everton, é um prazer estar aqui. Quem quiser me mandar um e-mail é contato@eduardoferraz.com.br. E os meus livros, como ele falou aí, os livros estão todas as livrarias, então, porque a gente é do jeito que a gente é o primeiro, o segundo é Seja a Pessoa Certa no Lugar Certo, o terceiro livro é Negocie Qualquer Coisa com Qualquer Pessoa, e o quarto livro, esse último, é o Gente que Convence. Então, a base da minha teoria, do que eu falei para vocês aqui, é neurociência comportamental, e cada livro desse tem um assunto diferente, e se alguém quiser ler todos, eu sugiro que seja nessa ordem. Um abraço a todos e até a próxima. Obrigado, Eduardo. O canal E-Cidadania vai ficando por aqui hoje. Se você gostou desse vídeo, curta o nosso canal, dê a sua sugestão. O canal E-Cidadania tem esse objetivo: trazer pessoas que fazem a diferença na sociedade e dar uma ênfase maior a esses assuntos tão importantes em uma sociedade com tantos problemas como é a nossa agora. E o seu trabalho é extremamente relevante para um momento tão difícil. O canal Cidadania vai ficando por aqui. Um abraço e até a próxima.